Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Gazola, professor de CorelDRAW, o melhor do Brasil. E eu venho agora hoje ensinar para vocês, eu venho passar uma dica ninja de criação de capa para Facebook. Eu vou ensinar vocês a criar uma capa para o Facebook com o tema natalino, uma capa de Natal. Só que eu vou criar uma capa aqui muito facilmente. O meu intuito com essa aula é ensinar uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento a criar uma capa de Facebook. Só que eu escolhi um tema difícil, um tema puxado, Natal, que exige cores e tudo mais. Só que eu vou criar uma capa profissional, uma capa bonita e que qualquer pessoa pode fazer. Vocês vão ver hoje que eu vou ensinar para vocês uma criação muito legal, tá certo? O meu intuito com essa aula é passar o procedimento. Eu não posso explicar detalhado a função de cada ferramenta, porque senão a aula fica muito extensa, tá certo? E eu ainda vou dividir a aula em duas, mas no final dessa aula vocês vão ver como é que vai ficar a capa do Facebook, tá certo? Então vamos começar aqui, eu vou passar os procedimentos, lembrando que no curso eu explico a função de cada ferramenta, todas elas, todas as ferramentas aqui, toda a área de trabalho, para que vocês aprendam de verdade. Mesmo sabendo que no final do curso, na parte avançada, eu vou ensinar para vocês o trabalho das melhores ferramentas, tá? As ferramentas mais importantes. E essa orientação é dividida em várias aulas, espalhada no curso, não é só em uma aula ou outra. Desde o início até o fim eu vou dando as dicas. Então, para criar a minha capa de Facebook com o tema natalino, a primeira coisa que eu faço é vir aqui nessa parte superior da minha área de trabalho, lembrando, né, que a pessoa que abriu o CorelDRAW aqui na tela de boas-vindas, quando a pessoa acabou de abrir o CorelDRAW, ela vai clicar nessa opção aqui, ó, novo documento, e vai clicar em OK nessa caixinha, que depois eu vou explicar tudo para vocês, a função. Aí vai abrir essa janela aqui, que é a nossa área de trabalho. Eu tenho que colocar essa área de trabalho aqui na configuração, no tamanho de uma capa de Facebook. Para mim fazer essa alteração, eu venho aqui nessa barra de propriedades aqui da tela de trabalho, porque é ela que está selecionada. Se eu clicar numa área vazia aqui, não tem nada, é ela. Então, essa barra de propriedades aqui, eu vou utilizar aqui na unidade de medida, que está em milímetro, eu vou clicar na setinha para baixo e vou colocar pixel. Nessa setinha aqui à direita, aqui, ó, no drop down, eu coloco pixels, que é a unidade de internet. Depois que eu fizer isso, eu volto um pouquinho para a esquerda aqui, e vem aqui nas dimensões da página, aí eu tenho aqui o tamanho em largura e em altura da minha página. Eu vou vir aqui à direita da dimensão da horizontal, que tem as duas setinhas aqui. Nessa caixinha de texto, eu clico no final do texto, seguro o botão do mouse e arrasto para a esquerda. Aí eu vou selecionar o tamanho atual e vou digitar o tamanho de uma página de Facebook, de uma capa, que é 851 de largura. Embaixo a mesma coisa, eu clico no final, arrasto para a esquerda e digito 315, que é a altura. Aí eu aperto Enter. Depois que eu apertei Enter, a minha área de trabalho vai ficar pequena. Eu aperto Shift e F4 para eu visualizar a minha área de trabalho aqui na tela maior. E agora eu quero criar a cor de fundo do meu desenho. Eu vou trabalhar o tema natalino, então eu vou criar um fundo vermelho. Para mim fazer isso, eu vou vir aqui sobre a ferramenta retângulo e vou dar 2 cliques rápidos na ferramenta retângulo. Quando eu clicar 2 vezes rápido, vai criar um retângulo em volta da minha área de trabalho, um retângulo exato. Depois de criado, eu volto na ferramenta seleção, com o meu retângulo exato selecionado. Eu sei que ele está selecionado porque eu tenho aqui as alças de seleção em volta dele, indicando que ele está selecionado, e aqui embaixo o nome retângulo, indicando que o retângulo está selecionado. Com ele selecionado, eu venho na cor vermelha. Deixa eu trocar essa paleta de cores aqui
Então, com ele selecionado, eu venho na cor vermelha, clico no vermelho, automaticamente o retângulo vai ficar vermelho. Agora eu vou tirar esse contorno aqui em volta do vermelho. Então eu vou vir aqui na paleta de cores, vou vir aqui no X da parte superior aqui da minha paleta de cores e clico com o botão direito. Aí vai eliminar o contorno do meu fundo, certo? Agora, com o meu fundo ainda selecionado, eu aperto a tecla Ctrl ou CTRL, como alguns chamam, né? Aperto Ctrl, vou lá na cor preta da minha paleta de cores e clico uma vez na cor preta com Ctrl pressionado. Ele vai jogar uma tonalidade de preto. Vou clicar de novo, ele joga outra tonalidade. Vou clicar de novo, tudo com Ctrl selecionado. Isso aí serve para qualquer cor. Você dá um clique, ele puxa um pouco daquela cor. Vou dar um clique no amarelo, vai puxar um pouco do tom de amarelo. Agora eu vou clicar no vermelho de novo para ele voltar para a cor que eu quero, né? Então aqui eu já fiz o meu fundo dessa forma. Agora eu quero criar um detalhe aqui na parte superior desse meu fundo da minha capa do Facebook. Então como é que eu faço isso? Eu vou aproveitar o meu próprio desenho de fundo e vou criar esse detalhe. Para isso eu tenho que copiar o meu quadrado aqui de fundo, meu retângulo. Como ele já está selecionado, eu vou vir aqui na ferramenta copiar. Ela copia o que está selecionado, né? Copiei e já vou direto na ferramenta colar. E ela vai colar o que acabou de ser copiado. Já colou e ele já está aqui na minha tela. Ele já foi colado por cima do objeto anterior, né? E o objeto que é colado, ele já passa a ser o selecionado. Agora que ele já está selecionado, o objeto que eu colei, eu vou clicar na cor amarela para me colocar a cor amarela nesse objeto que eu acabei de colar, certo? Então, acabei de colar esse objeto na minha tela, e ele está com as alças de seleção. Eu vou vir numa dessas alças de seleção desse objeto, aqui com o meu ponteiro do mouse na parte inferior, vou vir na alça de baixo. Quando ele ficar sobre essa minha alça de seleção da parte inferior, ele vai se transformar numa setinha de duas pontas. Aí, ó, tá vendo? Quando ele transformar nessa setinha de duas pontas, a gente vai clicar, segurar o botão do mouse e arrastar para cima com o botão seguro. Quando eu chegar no tamanho que eu quero deixar esse meu quadrado, esse meu retângulo que eu acabei de criar, eu solto o botão do mouse. E com isso ele vai criar um detalhe aqui na parte superior do meu desenho. Agora, com esse detalhe criado, eu vou sobre a ferramenta elipse, que eu quero fazer um detalhezinho aqui a mais nesse meu detalhe. Então eu venho na ferramenta elipse, aqui na minha caixa de ferramentas, e clico na ferramenta elipse para me desenhar uma elipse aqui no meu desenho. Como é que eu desenho uma elipse? Eu clico no ponto inicial e arrasto até o ponto final e solto o botão do mouse. Ele desenha uma elipse. Ctrl Z para desfazer. Só que eu quero um círculo perfeito. Então eu vou clicar no ponto inicial, segurar o botão do mouse, arrastar na diagonal, né, para baixo, para cima, esquerda, ou superior esquerda ou inferior esquerda, superior direita, inferior direita. Quando chegar no ponto do tamanho do meu desenho, eu aperto a tecla Ctrl para sair um desenho perfeito, um círculo perfeito, e solto o botão do mouse. Depois eu solto o Ctrl. Aí eu desenhei o meu círculo, certo? Aí eu venho aqui na ferramenta Seleção, clico sobre ela, e aí eu sei que o meu círculo está selecionado, porque tem a alça de seleção em volta do círculo, né? E com ele selecionado, eu venho aqui na minha paleta de cores e clico na cor amarela para colocar uma cor dentro dele. E depois eu venho e clico no X aqui na parte superior da paleta de cores. Eu clico no X com o botão esquerdo do mouse para tirar o contorno do meu círculo. Aí agora eu vou clicar sobre o meu círculo e em cima dele, quando o ponteiro do mouse transformar nessa cruzinha, eu clico em cima dele e arrasto para essa, com o botão segurado, eu arrasto
para essa posição aqui que vocês estão vendo. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui no início da página, na divisão do vermelho com o amarelo. E aí eu solto o botão do mouse. Ele movimentou para cá. Agora, com o meu desenho ainda selecionado, eu clico em cima dele e aí com o botão apertado, eu aperto a tecla Ctrl, seguro a tecla Ctrl e arrasto para a direita. Quando eu chegar no final do meu desenho, eu aperto uma vez com o botão direito do mouse. Isso ainda com o Ctrl e o botão esquerdo segurado. Eu aperto com o botão direito. Aí só uma vez, aperto e solto. Depois que eu soltar o botão direito, aí sim eu solto o botão esquerdo e depois a tecla Ctrl, certo? Com isso eu fiz uma cópia do desenho anterior que eu movimentei para cá, porque eu apertei com o botão direito. Agora com essa cópia selecionada, eu aperto a tecla Ctrl, R, junto, seguro o Ctrl, não solto o Ctrl e depois eu aperto o R uma vez. Ele faz uma cópia. Com o Ctrl ainda selecionado, eu aperto o R de novo. E de novo. E com o Ctrl selecionado, segurado, né, pressionado, eu vou apertando o R até eu chegar no final do meu desenho, com esses círculos. Quando eu chegar no final, em que passe um pouquinho ou falte um pouquinho, eu paro. E aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou diminuir a largura desse desenho aqui. Para isso, eu com a ferramenta seleção ativa, eu vou clicar e arrastar em volta de todos esses desenhos até definir uma linha pontilhada. E essa linha pontilhada que define o que vai ser selecionado. Então eu clico aqui fora do desenho, né? Só que eu tenho que clicar numa área em que eu vou ter certeza que eu vou pegar todo o desenho. Se eu clicar aqui, não vai pegar. Eu tenho que determinar uma linha pontilhada em volta do desenho inteirinho. Então eu clico fora, seguro com o botão do mouse e arrasto em volta do meu desenho. Aí eu vou determinar essa linha pontilhada. A função dessa linha é mostrar que tudo que está dentro dela vai ser selecionado, certo? Aí, selecionei tudo, aí o que acontece? As alças de seleção estão em volta de todos os nossos desenhos. Eu venho aqui nessa alça de seleção do lado direito, quando o ponteiro do mouse estiver sobre ela, ele transforma na setinha de duas pontas, aí sim eu clico, seguro e arrasto para dentro do desenho. Quando chegar na onde eu quero, eu paro e solto o botão do mouse. Aí eu fiz esse meu desenho aqui na medida certa. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar e arrastar em volta de todo esse desenho amarelo, tanto o quadrado quanto as bolinhas. Aí eu selecionei tudo. Com tudo selecionado, eu venho aqui na barra de propriedades, na parte superior, está indicando que eu tenho as propriedades do que está selecionado, e eu vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. Observem só, soldar, certo? Lembrando que nessa aula eu não estou explicando a função das ferramentas, eu estou passando só um procedimento para se criar uma arte bonita. E vocês conseguem criar se vocês seguirem esse procedimento. Eu não vou passar bem detalhado, senão vai demorar muito, e no curso tem bem detalhado e tudo mais. Aí eu criei uma cópia. Agora eu vou clicar, eu transformei todos aqueles desenhos num desenho só, eu soldei. Agora eu cliquei em cima desse desenho e vou colocar a cor vermelha nesse desenho que eu acabei de criar. Coloquei a cor vermelha. Agora eu vou clicar no desenho que eu acabei de criar, vou segurar com o botão do mouse em cima dele, apertar a tecla Ctrl e arrastar o ponteiro para baixo com o Ctrl segurada, eu arrasto o mouse para baixo e também com o botão do mouse segurado. Quando chegar numa posição aqui parecida com essa minha, vocês vão apertar com o botão direito para determinar uma cópia nessa posição. Depois que vocês apertaram com o botão direito, vocês soltam o botão esquerdo e depois Ctrl, certo? Aí essa cópia eu vou colocar na cor preta, certo? Coloquei na cor preta. O que eu faço agora? Eu vou clicar no de trás aqui, ó, nesse de cima que eu utilizei para fazer a cópia, clico nele,
e aperto a tecla Shift Page Up para ele vir para frente aqui da minha cópia. Agora eu vou clicar na minha cópia, novamente no preto, com ela selecionada. Eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas e vou vir na quinta ferramenta de baixo para cima. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa ferramenta, vocês vão clicar aqui nessa setinha para baixo e vai aparecer uma nova caixa de ferramentas, certinho? Nessa caixa de ferramentas, vocês vão vir aqui na última opção, transparência. Essa opção transparência vai adquirir o formato do ponteiro do mouse e aí eu vou vir aqui no meu objeto que está selecionado. Vocês vão fazer esse movimento igualzinho que eu estou fazendo. Depois eu vou ensinar para vocês, vão entender por que eu estou fazendo isso. Vocês vão clicar, ele está selecionado. O início dele é mais ou menos aqui. Eu vou subir mais ou menos a distância, a altura desse desenho, eu vou subir para cima do início. Aí eu clico, seguro o botão do mouse e arrasto para baixo. Aí a setinha que aponta a transparência tem que estar um pouco antes do final do meu desenho. Não precisa ser no final e nem depois, tem que ser antes, só que um pouco antes, certo? Aí eu solto o botão do mouse. Aí ele colocou uma transparência aqui no meu desenho do fundo, indicando uma sombra. Só que essa sombra eu quero um pouco mais escura. Então, nessa setinha aqui, ó, nessa linhazinha que determina o ponto inicial e o ponto final da transparência, eu vou vir aqui no meu controle de transparência, que fica no meio, e vou clicar sobre ele e arrastar para baixo. Solto o botão do mouse. E aí eu arrastei para baixo e ele criou uma sombra mais forte um pouco, que pode ser trabalhado e tudo mais. Vocês vão pegar isso aqui muito fácil mais para frente, certo? Só que eu não vou explicar muito isso aqui agora. Criei a sombra, vou clicar novamente aqui, vou voltar na ferramenta transparência e vou voltar um pouquinho aqui para trás, ó. Vou vir sobre ela e volto um pouquinho para trás. Tá bom, aqui tá ótimo. Agora eu vou clicar e vou selecionar esse objeto aqui de cima, tudinho, certo? Então, para mim fazer isso, eu clico fora, seguro com o botão do mouse e arrasto em volta do meu desenho inteiro, até determinar essa linha pontilhada em volta do meu desenho. Quando chegar no final, eu solto o botão do mouse, certo? Soltei o botão do mouse. Aí eu selecionei, tenho as alças de seleção em volta do meu desenho. Depois disso, eu clico em cima do desenho que está selecionado, seguro o botão do mouse, seguro a tecla Ctrl e arrasto para baixo. Quando chegar na posição que eu quero fazer a cópia, que eu quero fazer uma cópia, eu aperto com o botão direito. Aí eu solto o esquerdo e o botão do mouse. Vocês perceberam que essa cópia, eu fui até o limite da página lá embaixo, tá vendo? No limite. O desenho termina no final do desenho do fundo. Aí eu solto o botão do mouse e o fundo. Aí com essa cópia ainda selecionada, vocês vão vir aqui nessa ferramenta aqui que fica na barra de propriedades, a ferramenta espelhar verticalmente. Clica uma vez. Ele vai fazer uma inversão do desenho. A sombra que estava embaixo passou para cima, certo? Ok. Depois disso, eu quero colocar, como é Natal, eu quero colocar um tom de verde aqui em cima e aqui embaixo também. Então eu vou voltar novamente na ferramenta retângulo e vou clicar 2 vezes na ferramenta retângulo. Ele vai criar novamente um limite aqui de contorno em volta do meu fundo de trabalho. Quando eu fazer essa criação, eu volto na ferramenta seleção, aperto Shift Page Up para o desenho passar para frente. E eu vou colocar aqui com ele na frente, eu clico no verde e ele ainda está selecionado. Eu clico no verde e botão direito no X para tirar o contorno. Aí eu vou pegar aqui a minha alça de seleção da parte inferior, o ponteiro vai transformar na setinha, aí eu clico, seguro o botão do mouse e arrasto para cima até determinar o tamanho que eu quero deixar essa faixinha verde. Aí eu determinei nessa posição aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no meu verde, segurar a tecla Ctrl e arrastar para baixo o mouse
Quando chegar no limite da página, eu clico com o botão direito para fazer uma cópia. Aí eu solto o botão do mouse e solto a tecla Ctrl. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, com ele ainda selecionado, eu vou apertar Shift e vou clicar no vermelho aqui. Aí eu selecionei ele e o vermelho. Aí vocês vão apertar a tecla B do teclado, que ele vai alinhar junto com esse vermelho no limite exato. B, só isso. Depois vocês vão saber essas teclas. Então, eu fiz o meu limite. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui na ferramenta texto, que tem na caixa de ferramentas aqui. Tem a ferramenta texto, clico nela. Aí eu venho com ela, que adquiriu o ponteiro do mouse, na minha área de trabalho e clico em qualquer lugar da área de trabalho. Vai aparecer o ponto que fica piscando, indicando que eu posso digitar um texto no meu desenho. Então eu vou digitar um texto, vamos lá, Feliz Natal. Digitei meu texto. Aí eu volto na ferramenta seleção, com o texto selecionado, eu vou vir aqui na setinha para baixo do tipo de fonte, certo? Aqui vai aparecer o Arial sempre. Quando o texto estiver selecionado e tiver acabado de ser criado, eu clico na setinha para baixo, vai aparecer uma lista de fontes e eu escolho a que eu quiser. Vocês vão escolher a que vocês quiserem. Eu vou escolher uma fonte cursiva, que é uma fonte que tem um formato de letra escrita à mão. Vou procurar uma fonte aqui, ó, pode ser essa aqui, e vou colocar a cor amarela. Vou aumentar o tamanho dela aqui de 24 para 48, não, para 36, por exemplo. Aumentei, aí eu aperto com o texto ainda selecionado, aperto a letra P para o meu texto ficar no centro exato da página. Ok, apertei a letra P. Aí eu criei a primeira parte da minha capa. Eu vou fazer mais um detalhe aqui nessa aula ainda. Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo e vou clicar nela. Aí o retângulo, para me desenhar um retângulo, eu clico no ponto final, seguro o botão do mouse e arrasto na diagonal para determinar o tamanho do retângulo. Quando chegar no ponto final, eu solto o botão do mouse e ele cria um retângulo. Aqui eu vou criar um retângulo desse tamanho, quer ver? Eu clico no ponto final, arrasto para frente um pouquinho e para baixo um pouquinho, um retângulo pequeno. Para frente um pouquinho, para baixo um pouquinho, solto o botão do mouse. Volto na ferramenta seleção, aqui na caixa de propriedades do retângulo que está selecionado. Eu vou vir nessa opção aqui, ó, do raio do retângulo e vou selecionar o conteúdo dessa caixa de texto e vou colocar 2 e apertar Enter. Vou clicar fora, aí ele colocou o retângulo com os cantos arredondados. Então eu vou selecionar um retângulo, clicar e arrastar em volta dele, vou colocar a cor branca e sem borda, o X, eu clico no X com o botão direito. Aí eu clico nesse retângulo e arrasto aqui para essa área central aqui dessa cor vermelha. Ele colocou o meu ponto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer várias cópias dele aqui para frente. Então como é que eu faço? Eu seleciono ele, clico em cima dele, arrasto para frente com o Ctrl segurado, porque eu quero alinhado, né? Se eu não quisesse alinhado, mais para baixo ou mais para cima, não precisava, mas eu quero na mesma linha. Então apertei Ctrl. Quando chegar no ponto aqui em que eu queira fazer a cópia, eu aperto com o botão direito e solto o botão do mouse e depois a tecla Ctrl. Tá vendo? Então eu vou lá clicar nele, com ele ainda selecionado, aperto Ctrl R várias vezes até chegar no final da minha página. Ctrl R, seguro Ctrl e vou apertando R. Chegou no final, eu solto Ctrl, paro, fez o meu detalhe da parte superior. Agora eu posso selecionar esse detalhe, clicar e arrastar em volta do meu desenho, vai selecionar todos eles, aí eu clico neles aqui em cima, seguro o botão do mouse e arrasto para baixo. Quando chegar no ponto em que eu queira, com Ctrl selecionado, fazer a cópia, eu aperto com o botão direito uma vez, depois que eu apertei eu solto o esquerdo e solto Ctrl. Aí a gente fez a primeira parte da nossa capa de Natal, feita de maneira fácil.
tá? Tá demorando porque eu estou explicando detalhado. Mesmo assim, não estou explicando muitos detalhes que deveriam explicar, mas aí teria que... É uma parte demorada, no curso eu explico para a turma toda a função de cada ferramenta e fica muito mais fácil quando for fazer o procedimento, né? Mas eu quero chegar nesse ponto e mostrar para vocês que com mais algumas ferramentas, então aqui terminou essa aula, tá? Então aqui ó, já está pronto uma arte de capa de Facebook para o Natal. Com essa arte aqui, vocês já podem colocar lá na capa do Facebook. Pode trocar o nome aqui em cima, pode escrever outra coisa aqui na frente, pode a todos, pode colocar a toda a minha família, a todos, um Feliz Natal, que Deus abençoe e tudo mais. Mas eu ainda vou na próxima aula fazer isso aqui, ó, que eu não vou explicar agora. Eu vou criar uma estrela, aí a minha estrela, eu vou fazer alguns detalhes aqui na minha estrela. Eu vou colocar uma cor na minha estrela, e eu vou colocar uma estrela aqui, colocar uma estrela aqui, outra estrela aqui, estrela menor aqui, estrela aqui. Então eu vou colocar mais uma estrela aqui. E eu tô fazendo aqui só para vocês verem como é que vai ficar, mas para vocês verem que eu não vou ter trabalho para fazer e deixar do jeito que vocês vão ver daqui a pouco. Como é que ela vai ficar essa arte, entendeu? Vocês vão ver que eu não vou ter trabalho para criar essa arte. E ela vai ficar de um jeito aqui bonito. E eu queria que vocês já vissem como é que ela vai ficar, entendeu? Para vocês terem uma ideia do processo aqui. E aí eu vou criar aqui a minha área de perfil. Pode ser na cor vermelha também. E eu vou fazer aqui um desenhozinho aqui básico que eu vou mostrar para vocês depois. Que é o seguinte, esse desenho. Isso aqui tudo eu vou mostrar na próxima aula. Já eu coloco para vocês verem, certo? Tudo isso aqui eu mostro na próxima aula. Ó, colocar até uma árvorezinha aqui, ó, um pouquinho maior, essa árvorezinha. E a gente pode colocar até umas bolinhas aqui, ó, para ficar legal. Mais do que legal, para ficar legal. Melhor é melhorar, ó. Para ficar legal. Aí coloca aqui a bolinha aqui do lado esquerdo, a bolinha aqui, ó, espalhada, umas bolinhas aqui de presente, né? O Ned Mineiro tá aí. Pronto. Fiz algumas cópias das minhas bolas. Agora eu pego aqui, coloco algumas cores em algumas diferentes em relação a outras. Espalho aqui essa coloração aqui do jeito que eu quiser. Aqui laranja e beleza, coloquei. Então no final a nossa arte vai ficar assim, certo, gente? Então mais um pouquinho de trabalho, vocês vão deixar a arte de vocês desse jeito aqui, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até aquele ponto vocês façam o teste. Vocês vão ver que depois que vocês fazerem uma, duas vezes é facinho, tá? Eu não expliquei detalhado aqui para não ficar mais demorado ainda. E bons estudos, treinem, tudo de bom, fiquem com Deus e tchau, tchau.